Antes da gente começar a nossa discussão sobre o texto, eu queria situar, não é, a importância desse autor nas relações internacionais e dentro da própria obra dele, né? Todo o debate dos anos 80 foi profundamente influenciado por essa ideia de um realismo estrutural, não é? Tanto para criticar como para tentar reforçar. O Kenneth Walt, ele tem um livro anterior a esse, é um livro que eu gosto bastante, inclusive, um livro publicado em 59, chama O Homem, o Estado e a Guerra. Foi uma das primeiras intervenções de impacto que ele causou. O livro, na verdade, é a tese de doutorado dele, né? É mais barroco do que esse Teoria da Política Internacional, porque ele discute de forma mais detida os grandes pensadores e em cima de um problema fundamental, não é? Pensar a guerra e suas causas, não é? E esse livrinho que vocês leram, de 79, ou seja, um bom tempo depois, é uma espécie de síntese, destilação, parece que é o livro 1 destilado, não é? Mais, digamos assim, sucinto e mais formal. Eu não sei se alguém já se aventurou pelo Homem Estado da Guerra. O livro é muito bom, porque ele faz uma passagem exaustiva sobre os grandes autores e ele propõe pensar o problema. Na verdade, ele propõe como economizar a bibliografia, né? Apesar dele escrever, né, bastante. Em que sentido? Olha, se a gente fizer qualquer análise sobre a guerra, você vai ter uma quantidade de resultados gigantesca. E mesmo uma equipe não vai conseguir exaurir essa bibliografia. Então ele diz, ó, como é que a gente entra nessa questão de forma mais econômica? Olha, vamos classificar as interpretações de acordo com o nível, a imagem ou o local que estão as determinações fundamentais. Se é no homem, na estrutura dos estados, em separado, ou seja, no interior dos estados, ou se é no sistema internacional. Faz esse critério. Classifica desse jeito as explicações. E aí analisa logicamente qual é a mais viável. Se você descartar uma ou duas, você já descartou uma quantidade gigantesca de explicações. Descartou naquele sentido, né? Não é que é jogar fora, mas no sentido de que ela não é eficaz para pensar o problema que você está analisando. Então, é uma forma interessante de colocar a questão e ele é bastante irônico, porque na introdução do livro tem um momento que ele pega uma brincadeira muito comum, né, de quem é avesso à questão da guerra. Ele diz o seguinte, né, se depara muitas vezes com a seguinte expressão: perguntar quem ganhou a guerra X é a mesma coisa que perguntar quem ganhou o terremoto de São Francisco, né? Ou seja, parece uma coisa de impacto. Ele diz, mas a guerra é como o terremoto? Ela é inevitável? Ou seja, você devolve para o sujeito a analogia, né? Se ela é inevitável, então, né, a questão não é eliminar a guerra, como você não consegue eliminar terremotos. A questão é você mitigar os efeitos da guerra ou dos terremotos. Então, ele é uma figura muito divertida, né? Tem um raciocínio formal muito avantajado, muito saliente. Mas o que ele faz no primeiro livro? Ele diz, olha, vamos pensar então o problema das explicações de primeira imagem, ou que reduzem ao homem a causa fundamental da guerra. Ele diz, olha, se você acredita que o problema da guerra está no homem, você tem duas saídas. Ou você transforma radicalmente o homem, eliminando a sua inclinação à violência, ou você cria sistemas para desviar os impulsos para outros fins. Por exemplo, da guerra para o comércio, da guerra para os esportes. Você mitiga esse impulso destrutivo pela sublimação e pela transferência para outras atividades. Aí é que ele vai dizer, né? Tem dois problemas com essas explicações.
A primeira, se você está desviando os impulsos, então a questão nunca é o homem. O argumento mais sólido que ele aponta nessa direção é a seguinte: o problema dessa visão centrada no homem é que não tem só guerra, existe uma alternância entre guerra e paz. Se existisse apenas a guerra, o problema nem se colocaria. Como há uma alternância entre a paz e a guerra, o homem não pode ser ao mesmo tempo mal e ao mesmo tempo bom. Isso já afasta o problema da primeira imagem. Ou varia a natureza humana e, portanto, não é natureza humana, e aí você já descarta logicamente esse ponto de vista, ou ele é constante, mas os seus efeitos não são. Se os seus efeitos não são, ela não é a causa fundamental. Ela pode ser uma causa importante, mas isso já empurra a discussão para o segundo e para o terceiro nível. Ao discutir a segunda imagem, eles explicam as teorias marxistas e as teorias liberais, né, que ficam dizendo, explicando a guerra de acordo com os atributos internos dos estados. O que ele vai dizer no limite? Olha, continua o problema, porque varia a composição interna dos estados enormemente ao longo do tempo. A resultante é sempre a mesma: alternância e paz e guerra, diplomacia. Então, é muito pouco provável que o cerne fundamental das determinações esteja também na composição interna dos estados. O que vai o lançar para a terceira imagem, que é o sistema. Né? E por que eu estou começando por aqui, ao invés de ir diretamente ao livro, que é o eixo da nossa discussão? Porque ele, de um jeito muito surpreendente, ele vai radicar sua explicação no Rousseau. Ele faz uma leitura do Rousseau que é muito precisa, embora ele tire conclusões. Não necessariamente a gente precisa concordar com as implicações que ele tira, porque elas vão na contramão da proposta do Rousseau. Mas a leitura dele é interessante. Eu vou tomar como eixo aqui não só a discussão do livro anterior, O Homem Sabe a Guerra, como o discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens. É na segunda parte desse livro que aparece a discussão. O Rousseau vai criticar fundamentalmente a ideia hobbesiana da natureza humana. Mas como é a crítica do Rousseau? A gente não consegue conhecer a natureza humana pura, porque ela nunca vai existir em forma pura. Toda manifestação do fenômeno reflete não só a natureza do homem, se você quiser chamar assim, e a influência do seu ambiente. Os homens não vivem no vácuo. O Rousseau diz: o que o Hobbes fez foi um raciocínio que é falho logicamente também. Não adianta atacar, digamos assim, a falta de história no modelo. O modelo é fraco porque ele pega o homem vivendo em sociedade, tira muitos elementos, mas não tira todos. O homem que ele descreve é um homem, na verdade, social, tirado de forma imaginária da sociedade, mas sobrevive em alguns elementos, que são elementos sociais. A agressividade, por exemplo. O que vai dizer o Rousseau? E nisso ele é muito mal lido, não tem nada a ver com bom selvagem, isso é muito tosco. O que o Rousseau diz mais ou menos é o seguinte: olha, nesse estado de natureza, por conta da dispersão, o contato entre os homens é esporádico. Né? E mais, você não pode assumir que homens bem alimentados vão entrar em conflito. Não dá para assumir isso. Agora, homens famintos disputando a mesma presa podem entrar em conflito. O ponto é o seguinte: é a situação que inclina, muitas vezes, ao conflito. Dois homens famintos disputando a mesma presa podem entrar em conflito. Então, é sempre a situação e esse drive interno, que, na verdade, aí não é humano, é a existência animal mesmo, a disputa por recursos. Então, é nesse chão que ele faz a crítica. E por isso que ele também utiliza aquele exemplo que eu dei na nossa conversa anterior, sobre as 5 pessoas cercando o animal, tendo que cooperar ou entrar em conflito
dentro dessas circunstâncias. O que o Rousseau vai dizer, e isso é muito interessante e muito poderoso, é que homem, no sentido que nós estamos discutindo, só pode ser social. E a sociedade só pode existir numa situação clímax, numa situação fundamental, onde um determinado cenário impõe o dilema: cooperar ou morrer. Fica parecendo o Machado de Assis aos vencedores das batatas. É o mesmo exemplo, a mesma ideia base. Vamos imaginar um cenário bem russoniano. Pessoas numa ilha. Nós, homens, numa ilha. Todos pelados, sem moral, sem linguagem, sem nada. Numa ilha repleta de recursos. Coelhinhos, lagos, árvores frutíferas. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Começa um processo de crescimento populacional. Quando ocorrer um desequilíbrio entre recursos e homens, duas saídas. E aí eu vou colocar palavras modernas na boca dele. A competição intraespecífica. A gente começa a se matar por recurso. Aí é a saída matar. Isso diminui a quantidade de gente e repõe o equilíbrio. Ou cooperar, entre aspas. Cooperar, entre aspas, significa o quê? Primeiro você vai ter que criar uma linguagem, e que não vai cair do céu, ela vai brotar dessas circunstâncias. E, por exemplo, definir regras básicas, que vão definir o tamanho da família, como é que você vai ter acesso aos recursos. Então, na verdade, a sociedade sempre vai surgir numa situação como essa. Um impasse, onde ou os homens inventam uma cooperação, ou eles entram numa luta pela morte. Esta cooperação implica inventar uma economia e inventar uma política. Sempre. Para ter o treinamento que a outra teve. Ou seja, está nascendo o equilíbrio de poder. O que, na verdade, então, o Rousseau está explicando? Olha, essa instituição da guerra, atrelada ao uso da escravidão, é que está na origem de todos os males. E esse sistema vai tender a quê? A se proliferar. Aí é que entra a noção que não é do bom selvagem. O único jeito de você evitar isso é uma reforma do homem mesmo, pela educação, mas também aí que o Waltz para de seguir o Rousseau, mas também pela criação de unidades autônomas que podem se autodefender pela via de confederações, por exemplo. É a saída anarquista. É a veia anarquista do Rousseau. Aí o Waltz já para de seguir. Mas veja, por que é legítima a leitura que ele faz do Rousseau? E o modo como ele entra no problema do ponto de vista do Rousseau. Se o sistema mais geral não tem uma organização hierárquica, ele não tem um poder acima dos demais, só sobra para as unidades a autodefesa. E a autodefesa toma a forma do sistema de equilíbrio de poder, que vai administrar desigualdades. Então ele diz, veja, essa que é a questão. Enquanto as unidades não forem perfeitas, o que vai acontecer é esse cenário descrito pelo Rousseau. E o Rousseau vai dizer o seguinte, né? Por isso que de bonzinho não tem nada. Né? O Rousseau não é aquele bobo alegre que pinta. Ele diz, olha, esse sistema é o pior, esse que ele está descrevendo. Por quê? Nós não temos aquela liberdade hipotética do estado de natureza e também não temos a segurança. Por quê? E aí que é a crítica mais fundamental à ideia robesiana. Homens não fazem guerra, só estados fazem guerra. E quanto mais os estados se organizam, mais mortífero é o conflito. Nós começamos a assistir no século XX a possibilidade da destruição da Terra pelos armamentos nucleares, o que prova o ponto do Rousseau. Então, o que ele diz? Nós não estamos seguros nesse sistema. Destrutiva, porque ela é mais organizada. Porque é mais organizada. E ele diz,
né? Contrariando Montesquieu, toda aquela coisa. O comércio só piora, porque o comércio estimula a ganância, o comércio não gera interdependência, naquele sentido de um precisar do outro, e o comércio se associa à guerra. Então, o que o senhor se refere a sistema misto, sistema híbrido. Nós estamos nesse sistema misto, sistema híbrido. O homem não é livre, no sentido de estado-natureza, mas ele também não é seguro, porque, na verdade, a guerra é um elemento que se reproduz sistematicamente nesse sistema. Então, é nessa entrada, é por essa leitura que o Waltz entra na questão. Olha como que isso aqui tem um poder, digamos assim, retórico grande. Ele pega um dos principais ícones de um suposto idealismo e mostra, olha, eu acho que o Rousseau que vocês estão falando não bate com o Rousseau que você apreende lendo as obras do Rousseau. Embora ele aponte para uma saída de prosperidade, papapá, a via passa pelo quê? Por uma transformação complexa. Entendeu? Não é o bom selvagem, um homem naturalmente bom. Ele afastou o primeiro nível e afastou o segundo na sua explicação. Só que a resposta para os problemas de um sistema anárquico tem a ver com a transformação do homem, da sociedade e das circunstâncias. Então, sempre a sombra da guerra vai ameaçar a sociedade. Mesmo que a sociedade esteja funcionando bem, pode surgir um imprevisto, por exemplo, uma pandemia. E isso pode estabelecer de novo soluções violentas. Então, é por aí que ele entra, né? Ele e o Waltz. O que ele não compra? A saída que o Rousseau propõe e aquela ideia e aí é um raciocínio circular mesmo quanto mais destrutiva é a guerra, mais você tem que criar canais desimpedidos para a guerra. Ou seja, mais e mais a sociedade tem que ir se militarizando, mesmo com uma aparência de paz. Porque no limite é a guerra que sustenta tudo. Então é um raciocínio circular mesmo. A guerra vai se autoinflando e na visão do Rousseau, ou a gente resolve essa questão, ou a guerra vai poder destruir a sociedade como um todo. Essa que é a visão de longo prazo. Então, nada a ver com aquele Rousseau que a gente aprende, né, em segunda mão, como aquele bobinho que está acreditando na pureza dos selvagens, né? Não tem nada disso. O Waltz, então, ele entra por esse ângulo na questão. E é isso que eu proponho aqui, a gente começar a nossa discussão sobre a ideia de teoria que está por trás dele, e por que ele chama o livro de teoria da política internacional. Porque vocês sabem que a editora Gradiva, acho que é Gradiva, que traduziu para o português de Portugal a obra, ela deu um golpe, né? Ela chamou o livro de Teoria das Relações Internacionais, sendo que o que ele está dizendo aqui é que não existe relações internacionais. É um golpe. A tradução é bem feita, ela não é ruim, mas eles mudam o título, entendeu? Né? Porque política internacional o povo não está comprando, né? Agora, se você chamar de relações internacionais, o povo compra. Aí você pega o livro e está escrito que é impossível uma teoria das relações internacionais. Né? Mas é isso.